A informatização do mundo foi responsável pela criação de inúmeras estéticas, cada uma referente à sua época, a grande maioria somente observada como um fenômeno estético muitos anos depois de sua formação. Mas e se eu te dissesse que a primeira grande estética do mundo digital nunca existiu de fato? Vaporwave, essa foi a primeira grande estética conhecida pelos usuários da internet, sendo bastante fomentada a partir da década de 2010. Essa estética é uma mistura de inúmeros conceitos provenientes das mais diferentes origens, mas por incrível que pareça, ela nunca existiu de fato. Embora muitos de seus elementos tenham sido utilizados, ela em si nunca foi a protagonista de um movimento, pelo menos não como conhecemos, sendo ela o primeiro caso de um processo bastante comum na internet. A nostalgia daquilo que nunca se viveu, mas antes de falar do Vaporwave em si e das sensações que ele causa, a gente precisa retomar as duas principais estéticas que influenciaram a sua formação, o Gear 2K e o Memphis Design. O Memphis Design foi uma estética bastante popular durante a década de 1980, sendo composta por cores vibrantes e neon, formas geométricas e linhas bem definidas. O Gear 2K foi a principal estética sucessora do Memphis Design, sendo caracterizada por cores marcantes, efeitos visuais gerados por computador, assim como designs futuristas e cromados. O Vaporwave é o resultado da combinação de vários elementos dessas estéticas, como cores neon e computação gráfica, além de designs cromados e diversas referências ao começo da internet, tal como por propagandas e fenômenos dos anos 1980. Algumas mídias retratam o Vaporwave muito bem, a principal delas é a música. As músicas do Vaporwave são bastante variadas, geralmente se baseando em batidas simples e sintetizadas, tentando criar uma abstração das músicas corporativas. Além disso, ela foi bastante influenciada por outros gêneros musicais, como o Synthwave, utilizando muitos sintetizadores e compressores, assim como inúmeros outros efeitos sonoros, mas sem dúvidas, uma das melhores representações dessa estética, mesmo que de forma não intencional, é o GTA Vice City. Os cenários desse jogo são repletos de cores neon e iluminações marcantes. Esses tons de verde claro, rosa e roxo conseguem criar um sentimento único, isso sem falar nas noites e shoppings. A noite nesse jogo é incrível, você consegue sentir como se aquela fosse uma cidade viva, com pessoas e sentimentos reais. Dirigir durante a noite o começo da madrugada aqui é diferente de tudo, conseguindo te deixar imerso em um cenário único. Às vezes, tudo isso parece até surreal, algo fora da nossa realidade. Um mundo além do nosso, onde você pode esquecer de tudo e simplesmente dirigir durante a noite. Além dos jogos, outro segmento relacionado à ideia de Vaporwave são os primeiros sistemas operacionais e o começo da internet. Elementos como abas de navegador, logos de empresas de tecnologia ou programas antigos são inseridos em muitas imagens, criando a ideia de que a internet poderia ser um lugar utópico, uma sociedade baseada na informação e nos conceitos abstratos, algo como uma sociedade digital. A nostalgia também é bastante associada ao Vaporwave, com muitas pessoas relatando sentir falta de algo que se perdeu, mesmo que grande parte das pessoas que relatem isso não tenham de fato vivido o auge dos anos 1980. Esse que é um sentimento bastante comum em grande parte das comunidades da internet atualmente, mas sendo este o primeiro grande caso de anemóia coletiva que a internet presenciou. Outro tipo de mídia bastante importante para o Vaporwave são as imagens. Por conta de seu grande apelo visual, muitas pessoas tentam associar essa estética a algum tipo de movimento específico, seja associando ela a uma espécie de crítica ao capitalismo ou a movimentos extremistas. Mas independente da associação, é fato que elas somente ocorrem por uma série de padrões os quais se repetem, como os ruídos de VHS, o neon ou a saturação das cores. Assim como alguns efeitos visuais específicos, esses elementos são capazes de criar uma série de sensações e sentimentos.
o que faz com que sejam perfeitos para uma associação política, mas quanto mais ela é associada a algum tipo de mensagem política, mais ela se torna apenas mais um estímulo visual, como tantos outros que existem na internet atual. A melhor associação do Vaporwave não é a política ou a crítica, mas um simples meio de expressão de um sentimento positivo, como o de uma tranquilidade ou a solidão introspectiva, e para mim existe uma a qual consegue englobar todas as outras, transmitindo uma sensação de tranquilidade e segurança. Mas afinal, qual é essa sensação tão única que essa estética é capaz de passar? Essa é uma resposta bastante pessoal, mas para mim, essa é a que mais se destaca. Você já voltou para casa depois de um dia longo, durante a noite, e olhou para os prédios e as luzes da cidade, mas ao invés de sentir desconforto e cansaço, você olha para a janela de um prédio e pensa: quem mora ali? O que essa pessoa faz? Ou até mesmo, como seria morar ali? Essa é uma sensação bastante específica, a de que a vida continua e de que outras pessoas existem. Aquela pessoa também tem uma vida, com amigos, família, relacionamentos, ou talvez ela até não tenha ninguém, mas ela ainda existe, assim como você. É como se, por alguns segundos, você fosse capaz de ver a sua vida pelo olhar das outras pessoas e sentisse conforto com isso, ou até ter a certeza de que as pessoas não se importam tanto com você, mas não de um jeito negativo. Afinal, você é só mais um na multidão. E isso não te incomoda? Pelo contrário, você até se sente bem por isso. Algumas marcas são bastante associadas ao Vaporwave, como a Pepsi e o McDonald's. As propagandas dessas empresas são bastante referenciadas, muito por suas campanhas de marketing priorizarem grupos noturnos, como é o caso do mascote Mac Tonight, o qual foi criado para atrair consumidores noturnos. Essas imagens são tão solitárias, é como um lugar perdido no tempo, algo como uma era a qual não existe mais. O Vaporwave consegue transmitir aquela sensação de uma noite profunda e sem fim, como uma cidade que nunca dorme, onde sempre existe algum tipo de vida ou coisa a se fazer. Essa sensação é bastante caracterizada por grandes centros urbanos. Um dos países que mais se relaciona ao conceito é o Japão. Durante as décadas de 80 e 90, as grandes cidades do Japão eram conhecidas por sua vida noturna e abundância de entretenimento. Muitos nichos foram criados nessa época, alguns se tornaram muito populares, outros nunca foram conhecidos pelo grande público. As gravações dessas noites conseguem transmitir uma sensação diferente de tudo, um sentimento quase desconhecido pela maioria. Uma cidade e uma noite a qual não parece ter fim, onde você pode descobrir coisas totalmente novas a todo momento. Sabe, em meio ao caos da sociedade atual, é muito comum que se pense que ele está diretamente relacionado à nossa existência, como se apenas o fato de viver em uma sociedade como a nossa nos fizesse convergir para um estado constante de incerteza. O Vaporwave é bem mais que uma estética, é a manifestação do que a sociedade poderia ter sido, uma sociedade urbana que deu certo, onde as pessoas podem ter as suas vidas sem se preocupar com as demais, como aquela sensação de que tudo vai ficar bem, que as coisas não importam tanto e que você é só mais uma multidão. E você não precisa ser diferente disso, afinal a vida segue como deveria seguir.